Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Hoje iremos explicar a questão dos escândalos na igreja. Biblicamente, como devemos nos portar, se houve escândalos na igreja nos tempos bíblicos, como se comportar e o que acontece com as pessoas que são os protagonistas desses escândalos. Então vamos começar no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 9, que diz: Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos, que crerem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida, coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, e ser lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogados com os 2 olhos no fogo da hiena, ou seja, que é o inferno. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Mateus 18, de 6 a 9. Que os escândalos acontecerão. Isso ele está falando para os apóstolos. Acontecerão no mundo, acontecerão dentro da igreja. E ai daqueles que que foram aqueles que fizeram o escândalo, que foram os protagonistas, né, que estão manchando o nome da igreja, né? Porque a quem muito é dado, mais será cobrado, a gente sabe disso também. Então, quanto maior é a posição e o destaque da pessoa, maior vai ser o escândalo, maior vai ser o estrago para a igreja, mais pessoas vão deixar de crer. Por isso tem uma outra passagem na Bíblia que fala que por causa desses, né, muitas pessoas desacreditarão do caminho. Ou seja, o caminho que o caminho de Cristo, da igreja, etc. Então, mas ai daqueles por meio dos quais os escândalos virão. Pois bem, isso é o escândalo. Isso Jesus está falando que os escândalos são inevitáveis. Beleza. Então, aí depois disso, vamos para uma outra passagem que é Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, Judas, né? Versículo de 11 a 12, que diz: Ai daqueles, porque andaram pelo caminho de Caim, ou seja, Caim é o quê? Aquele que matou Abel. Ou seja, o caminho de Caim é o quê? Homicida, que mata. E por amor do lucro, caíram no erro de Balaão. Amor do lucro, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, que são batizados, mas fazem as coisas com o espírito único de ganhar dinheiro, e não evangelização. Entendeu? E pereceram na revolta de Coré. O que é revolta de Coré? Revolta de Coré é aquela que aconteceu em Números, capítulo 16, versículo de 1 a 11. Ou seja, quando se fez um cisma dentro da, entre aspas, igreja do Antigo Testamento. O que é a igreja do Antigo Testamento? É o Israel, o povo de Israel, terrestre mesmo, era o povo de Deus, e o líder do povo de Deus, ou seja, o papa, entre aspas, deles era Moisés, que era o líder único, que Deus sempre no Antigo Testamento, no Novo, sempre teve um líder único de religioso e político do seu povo. No Antigo Testamento sempre foi um patriarca, sempre foi um profeta, sempre foi um rei, sempre foi um rei só e não 2 que eram seus representantes, seu representante. E Moisés, depois Moisés veio Josué, e no Novo Testamento é sempre o sucessor de Pedro. Só que tinha algumas pessoas lá em Coré que falaram assim: quem é você, Moisés? Só porque só você é o representante de Deus? Só você é o representante de Deus? Aí o que aconteceu na revolta de Coré? A gente vai ver daqui a pouco. Aí no versículo 12 de São Judas diz: Esses fazem escândalos nos vossos ágapes, banqueteiam-se convosco despudoradamente e se saciam a si mesmos. O que isso quer dizer? São aquelas pessoas que vão numa quermesse, em vez de curtir o ambiente, de gastar dinheiro ali para favorecer as obras da igreja, bebe, faz vexame,
não sabe, briga. Às vezes, quando aquele mestre tem alguma bebida alcoólica, o ideal é que não tivesse, né? Para evitar. Sempre tem um fraco de bebida ali, pode dar um vexame. Mas sempre tem aquele cara que vai lá e bebe demais e dá escândalo, né? Entre outros tipos de coisas. Fazem escândalos nas reuniões feitas para a caridade da igreja, para levantar fundos de evangelização da igreja, né? Esses são escândalos que sempre aconteceram na igreja, como podemos ver, em Judas a gente viu. Então, para citar o que, a gente ter uma noção do que foi a revolta de Coré, vamos para Números 16, né? E que diz exatamente isso, versículo de 1 a 11. Coré, filho de Izar. Vamos no versículo 3 diretamente, que é o foco que ele está querendo dizer. Versículo 2. Levantaram-se contra Moisés, juntamente com outros 250 israelitas, príncipes da Assembleia, membros do conselho e homens notáveis. Dirigiram-se, pois, em grupo a Moisés e a Araão, dizendo-lhes: basta, toda a Assembleia é santa, olha só. Todos o são, e o Senhor está no meio deles. Por que vos colocais acima da Assembleia do Senhor? Ou seja, revolta contra Moisés, né? Não é uma coisa que lembra muito a questão dos protestantes com relação ao Papa, né? Ou seja, quem é você? Você se acha superior a todos os outros, né? Você quer se colocar no lugar de Deus, né? E isso fizeram contra Moisés, que é o, entre aspas, o Papa da igreja do Antigo Testamento, que é o povo de Israel. Aí, ouvindo isso, Moisés lançou-se com o rosto por terra e disse a Coré e os seus cúmplices: amanhã cedo o Senhor fará conhecer por quem é dele e quem é santo, e o fará aproximar-se de si, fará aproximar de si aquele que lhe escolher, né? E assim, né? E assim a coisa vai discorrendo, né? E é interessante que no versículo 11, Deus, falando a Moisés, diz o seguinte: é por isso que vos amotinais contra o Senhor. Olha só. Olha o que diz o versículo 11. Eles estão falando a Coré, não é Deus falando, não. Aqui eles estão falando a coisa direcionada aos revoltosos, esse versículo 11. É por isso que vos motinais contra o Senhor. Ou seja, eles estão revoltados contra Moisés. Só que quem se revolta contra Moisés, que é o eleito de Deus, que é o representante de Deus na terra, se revolta na verdade contra o Senhor. Falando: tu e todo o teu grupo. E quem é Araão para murmurares contra ele? Então o que ele está querendo dizer aí, basicamente? Se Deus institui uma liderança individual, Moisés, o sucessor de Pedro, quando você se coloca contra o sucessor de Pedro, como esse povo se colocou contra Moisés, você está se revoltando contra Deus. Então essa foi a revolta de Coré. Quando você se revolta contra uma liderança religiosa que Deus pôs, você está se revoltando contra Deus. E Deus não tolera isso. Não adianta você falar assim: eu amo Deus e detesto a instituição do papado. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? E por fim, né, a revolta de Caim, né, que vocês podem ver. Olha que interessante a revolta de Caim. A revolta de Caim é Gênesis 4, versículo 9 a 16, que diz: o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei, sou porventura o guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe... Claro que Deus aqui fez uma pergunta retórica para Caim. É claro que Deus, como é onisciente, ele já sabia que Caim tinha matado Abel. Ele fez uma pergunta para ver se Caim, pelo menos, ele deu uma oportunidade para Caim ser sincero e confessar o que fez. Porque Deus, como onisciente, ele sabia do que tinha acontecido. Aí o Senhor disse: que fizeste? Eis a voz do sangue do teu irmão, clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Eis que me expulsais agora desse lugar,
e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, de que se alguém o encontrasse, não o matasse. Aí, olha só, a revolta de Caim está aqui no versículo 16, retratada aqui. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod. Então fica claro que lá em Judas 11, 12, um dos escândalos da comunidade é exatamente isso. Quando você dá escândalo na comunidade, você se retira da presença do Senhor e joga na lama o nome da igreja, o prestígio da igreja, da evangelização, da mensagem de Cristo. Por isso, devemos ter muito cuidado com relação aos escândalos na igreja e como se portar na igreja para a gente não cair sob a maldição, sob um olhar de severa reprovação de nosso Deus. Até a próxima.